Dedinho de Prosa está de volta, entrevistando o atleta Acácio Moreira, atleta paraibano de muito brilho no handebol brasileiro. Uma das figuras importantes do handebol brasileiro é o paraibano de Arara, pertinho da minha cidade de Serraria, União. União, ele era só árbitro ou ele jogava também? E que impressão você tem do professor União? A verdade é o seguinte, eu conheci União através do meu irmão, que União estudava com meu irmão no famoso Unip, que era ali no Pio 12, Colégio Pio 12 ali. E União era goleiro de futebol. Ah, era goleiro de futebol, era? Depois União virou goleiro de handball, né? E União uma vez foi para Nova Cruz, decidiu um torneio de futebol, que era São Sebastião era o time do MDB e o União era o time da Arena. Ah, tá. E o União foi um goleiro, pegou um pênalti no fim e o time da gente foi campeão. A União já virou ídolo na cidade, né? Levou geladeira, levou corte, chamava Trancilim. Trancilim, essa é antiga, viu? Trancilim, levou relógio, levou tudo de prêmio. Depois o União foi ser goleiro de handebol, eu era muito novo, mas eu conheci o União árbitro de handebol. Durante, eu acho que 15 anos, o União foi a maior expressão nacional e sul-americana na arbitragem do handebol brasileiro e sul-americano. Ele tinha uma dupla que ele apitava com Paulinho, outro paraibano também. Paraibano também. De grande relevância. Esses caras merecem todas as homenagens esportivas do estado da Paraíba. Eles elevaram o nome do esporte, eram respeitados nacionalmente, sul-americano, onde eles fossem, até em campeonato internacional. Mas qual era a pimenta que tinha na arbitragem dele? A diferença dos outros? Eu acho que você vê os comentários de União hoje na televisão, né? É irreverente, é picante. E ele tinha eu acho que isso é um dom que Deus dá à pessoa. Ele tinha esse dom de apitar. Ele chegava no lance na hora. E eu acho que, como todo nordestino, não se acovardava. Porque o árbitro de handebol, você apita um jogo contra o time da casa, que lá ele quer dar uma colaborada. Ele não. Ele comprava briga com a torcida, com todo mundo, mas era aquilo ali. E ele foi se firmando, porque em grandes decisões, eles não tutubiavam, não erravam. E aí você vai pegando credibilidade, né? Vai pegando credibilidade, e se eu não me engano, ele apitou, foi 10 ou 15 finais de jogos universitários, famoso Jubes, finais. Eles eram direto apitando. Ele é uma expressão na arbitragem do handebol só no Brasil ou na América do Sul? Ele também está no ranking, está bem posicionado. Está bem posicionado. Não, União, eu posso dizer que na época dele, a dupla deles era a melhor dupla sul-americana. Sem dúvida. Chegaram até a apitar campeonatos mundiais também. A União apitou o Mundial, campeonato internacional, né? E hoje ele é o presidente, é o vice-presidente da Confederação Brasileira, isso que dá muito brilho ao nosso estado, né? Que a gente também tem essa representação. Eu queria lhe perguntar o seguinte, em algum momento seu pai e sua mãe disse, meu filho, esse negócio de handebol não dá certo não, você precisa ganhar a vida, e aí? Acontece isso. Na música acontece muito, cara. Solta esse violão, que isso é coisa de... Acontece demais, porque na verdade era um esporte que não dava dinheiro. Não dá até hoje, né? Não dava dinheiro, assim, hoje ainda dá, hoje você ainda sobrevive. Hoje tem jogador que ganha 10 mil reais, com casa e com comida, já sobrevive, né? Mas na minha época, assim, às vezes se ganhava menos, quando a Sadia entrou, foi que deu um suporte grande no esporte. Eu tenho um filho que joga na Espanha hoje. É? Handebol também? Handebol também. E como é o nome dele? É Acácio Filho. Coincidentemente, Acácio Filho é o meu caçula e foi o que eu menos investi aqui no esporte. Ele foi jogar e eu praticamente não acreditei que ele ia vingar. E ele fez uma trajetória inversa a mim. Enquanto eu fui para o Sul, ele foi para São Paulo. Morou em São Bernardo, jogou e ele joga num time lá da Espanha? Joga na cidade de León, joga no time da Banca de Mar León. É um banco que patrocina o clube dele. Ele lá, se você converter de real para euro, ele ganha 17 mil reais por mês. Que no cenário do handebol, quem foi mais importante, ele ou o pai dele? Hoje, o top que ele está e o que você esteve? Eu acho que ele vai ser muito mais importante do que eu fui. Talvez a gente tenha ruído o osso, né? Né? A fase ruim, a vaca magra, né? A vaca magra. Ele já pegou Bolsa Atleta, né? Até 2 mil e pouco por mês. O governo federal dá para incentivar o atleta. Vocês não tiveram isso. Não. E em algum momento você disse, rapaz, eu vou deixar esse esporte que eu não vou ganhar dinheiro. E como é que foi esse conflito
isso aqui é o que eu gosto, mas não dá dinheiro, eu tenho que sobreviver. Na verdade, eu parei novo, né? Eu parei com 30 anos de idade. Atleta termina cedo, né? Mas eu parei por causa do famoso colo de melo. Quando ele tira o incentivo do esporte, a Sadia termina o time e alguns do time continuaram só com a prefeitura, em Chapecó ainda. Outros foram para Blumenau, outros foram para São Paulo, mas o dinheiro já não era o mesmo. E aqui a minha família era radicada aqui em João Pessoa, tinha a construtora Moreira, que até hoje tem. Tem berço. E meu irmão era o dono da construtora e desportista e tal, e eu vim para trabalhar com ele. Né? Trouxe alguma economia, coisa pouca, assim, na época, pequena, mas ainda consegui juntar. E vim aqui, continuei trabalhando, depois fui dar meus passos. E qual é o conselho que você dá hoje a seu filho que joga handebol? O que eu digo a ele é o seguinte... Qual a idade dele? 21 anos. Novo. É novo. Ele saiu de casa com 16 anos, igual como eu saí, 16, 17 anos. Foi, né? O conselho que eu dou a ele, eu digo o seguinte, o esporte, ele abre uma porta grande. Você se formar, você estudar, você fazer um doutorado, uma pós. E ele começou em São Paulo, estudou 2 anos na faculdade, parou, está na Espanha, para o ano, agora ele vai voltar numa faculdade lá, da cidade de León, porque o contrato dele foi renovado por mais 3 anos com esse clube. O clube chamou ele e achou interessante e renovou. Então, dá para ele terminar um curso lá. Porque fazer dinheiro e fazer carreira com o handebol não faz. Mas você pode ter um curso, você pode ter uma experiência de vida muito grande. Mas o União fez, não fez ou não? O União fez, mas o União entrou na TV, o União é professor do Estado, né? Acho que o União deve estar se aposentando. Juntou o jornalismo com tudo isso. Você nunca pensou em ser técnico, não, de handebol? Não, eu ensaiei aqui com meus filhos, né? Mas aí depois deixei, nunca pensei, não. Até porque eu tenho até o CREF, né? CREF é uma coisa que lhe autoriza a você, que eu era técnico de escolinhas em Chapecó, dava aula em escolinha. Mas aí depois que eu abandonei, entrei no ramo da construção, isso lhe toma muito tempo, né? E aí você abandonou. E o jovem atleta que está nos assistindo agora, entusiasmado pelo handebol, qual era a sua mensagem para ele? Qual seria? A minha mensagem para ele é o seguinte, Wellington. É muito melhor o esporte do que a droga. Com certeza. É melhor o esporte do que o álcool. É melhor o esporte do que as más companhias. Porque há um conceito hoje na sociedade que só pode ser contente bebendo. Só pode ser contente fumando. Né? É um equívoco. É um equívoco total. Eu moro em Intermares, ali perto daquele Festa Verão, e quando acaba, eu fico ali de 1 da manhã, 2 horas da manhã, vejo a gama de meninas e meninos que passam drogados, bêbados, achando que aquilo é uma coisa bacana. Eu passava anos sem beber, só me concentrando para jogar. E de repente o conceito que o mundo coloca é que isso é o cara ser um babaca, um leso, né? Caretão, né? Um caretão. O que eu quero dizer à juventude de hoje é que o esporte e as boas companhias, apesar de parecerem não ser boas, ainda é a melhor opção que a gente tem. Essa é a única saída que a gente tem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa para a gente encerrar. A droga, ela está em todo canto, ela está em todo lugar. Em algum momento o cara chegou no vestiário e disse, rapaz, olha aqui, dá uma experimentada aqui, ou fora do vestiário, no mundo do esporte, ou não chega lá. Aí eu digo a você que os meus professores aqui da Paraíba, eu aprendi muita coisa boa com eles. Muita coisa boa. Porque nessa questão, eles sempre foram muito disciplinadores. Já no Sul, no Sudeste, isso acontece. Eu tinha atletas, amigo meu, de seleção brasileira, que moravam lá, a gente se encontrava casualmente, que os caras fumavam maconha todo dia. E olhava para mim e dizia, fuma aqui que não vicia não. Eu digo, como é que não vicia? Tu fuma todo dia. Claro, rapaz. Entendeu? Isso é uma coisa que hoje corre paralelo. Você vê que Giba teve um caso, foi pego com maconha. Né? Isso é uma coisa que corre paralelo. Mas isso se você tiver uma boa formação, se tiver boas pessoas para lhe acompanhar, você consegue sair disso. Para a gente terminar mesmo, 30 segundos. Se você tivesse que prestar uma homenagem a um paraibano pelo que fez pelo handebol, tirando você que é um atleta de destaque, mas você não ia homenagear você mesmo. Quem seria essa pessoa? Eu queria homenagear um paraibano, não. Eu queria homenagear uma seleção e 2 paraibanos. Primeiro, eu queria homenagear a seleção universitária de 1975, a todos que foram campeões brasileiros em Maceió contra o Rio de Janeiro, e 2 grandes técnicos. Um chama-se Lula Cabral e o outro chama Elias Alvim.
Eu quero homenagear essas pessoas. Com essa belíssima homenagem, o Dedinho de Prosa termina por aqui com uma entrevista maravilhosa. Muito obrigado. Dedinho de Prosa fica por aqui. Até a próxima.